1 Crônicas, capítulo 9, habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados da Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam nas suas possessões e nas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netinios. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Rodavias, filho de Hassenuar. E Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas possessões, 956. Todos esses homens foram cabeça dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías e Jeuiaribe e Jaquim e Azarias, filho de Ilquia, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazu, filho de Malquias e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1.760 varões valentes para a obra do ministério da casa do Senhor. E dos levitas, Semaías, filho de Hassub, filho de Azricão, filho de Hassabias, dos filhos de Merari, e Baquebacá, e Heres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, e Acube, e Talmon, e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o Oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi, e Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas. Corá e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guarda dos umbrais dos tabernáculos, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul. E os seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas, e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã.
E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns haviam que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite e do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram obreiros da confecção e das especiarias, e Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salom, coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas e de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram os cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Ui, Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aior, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Isbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia. E Acai gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zenri, e Zenri gerou a Moza. E Moza gerou a Abineia, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os filhos nomes: Azricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Ahanã. Estes foram os filhos de Azel. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Shalom, Adonai.